Uma hora no sofá. 3 meses de dor. Amor, finalmente chegou o troca-troca de estofado da Lojas MM! A hora de trocar o sofá usado por um descontão. Estofado retrátil e reclinável. Seu usado vale R$500 e a parcelinha baixa para R$ 259,90 sem entrada. Estofado 3 e 2 lugares. Seu usado vale R$300 e a parcelinha cai para R$ 139,90 sem entrada. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. Programa Momentos com Léo Passetti. Oferecimento Mercado Móveis. Olá, estamos começando mais um programa Momentos e hoje, o programa de hoje é maravilhoso, gente. Nós vamos falar do Asilo São Vicente de Paula, que, aqui de Ponta Grossa, que deve ter, claro, em outras cidades, outras localidades, mas o carinho, gente, eu fiz algumas ações dentro do asilo, teve uma época lá que eu fazia uma feijoada e ficava lá dentro do asilo ajudando. E assim, o carinho com que as pessoas que trabalham no asilo e como em outras instituições de caridade também tratam aquelas pessoas é uma coisa fantástica. Porque na maioria, ou grande parte dela, os parentes jogam lá os seus velhinhos, os seus pais, seus avós, suas mães, suas avós, e tem muitos que nunca mais aparecem para visitar. E essas pessoas tratam eles com tanto amor, tanto carinho, é tão lindo de ver que a gente fez questão de ir lá porque... eles têm o tradicional café colonial, que a gente foi conferir, saber um pouco mais do asilo, para que você também saiba um pouquinho mais. 2 minutinhos a gente volta. Uma hora no sofá. 3 meses de dor. Amor, finalmente chegou o troca-troca de estofado da Lojas MM! A hora de trocar o sofá usado por um descontão. Estofado retrátil e reclinável. Seu usado vale R$200 e a parcelinha baixa para R$ 122,90 sem entrada. Estofado retrátil e reclinável com molas. Seu usado vale R$400 e a parcelinha cai para R$ 259,90 sem entrada. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. Uma hora no sofá. 3 meses de dor. Amor, finalmente chegou o troca-troca de estofado da Lojas MM! A hora de trocar o sofá usado por um descontão. Estofado retrátil e reclinável. Seu usado vale R$500 e a parcelinha baixa para R$ 259,90 sem entrada. Estofado 3 e 2 lugares. Seu usado vale R$300 e a parcelinha cai para R$ 139,90 sem entrada. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Asilo São Vicente de Paula, uma instituição que há muitos anos trabalha em Ponta Grossa e que vem aí cuidando de pessoas que as famílias às vezes jogam o seu ente querido e muitas até deixam até de visitar. Mas quem vai contar pra gente essa história é a Fernanda. Fernanda, há muito tempo está no asilo aqui cuidando dessa movimentação, não é, querida? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Obrigada pelo convite de estar. A gente ter a oportunidade de falar da instituição. Eu trabalho aqui na instituição já há 10 anos, né? Eu sou assistente social e como coordenadora técnica desde 2019. Agora, Fernanda, assim, o que é que faz, por exemplo, uma coordenadora técnica? O que é? Para a gente poder entender melhor aqui, para o nosso telespectador poder entender. Tá certo, então eu cuido da gestão institucional, dos convênios, da formalização do trabalho, mostrar para a sociedade a importância, procurar convênios, contratos, recursos, coordenar a equipe técnica, né? Então, gerir o serviço institucional. Agora, Fernanda, quanto tempo existe o asilo aqui em Ponta Grossa? Então, ontem, 26 de setembro, o asilo fez 99 anos de existência. 99 anos? Isso mesmo, estamos caminhando para o jubileu, né, para o ano que vem. Estamos preparando uma grande festa já, né, para chamar a atenção da comunidade, claro. Né, uma instituição 100% filantrópica, uma instituição que não cobra nenhum valor das pessoas que moram aqui, que nós atendemos. Essas pessoas, elas vêm atendidas pela prefeitura, né? Então existe um serviço chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é um órgão da FASPG, da Fundação de Assistência Social, que faz a triagem de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema.
Então, essas pessoas elas vão para esse setor através de denúncias, maus tratos, abandono, ou porque são solteiros e sem filhos, ou porque têm alguma dificuldade que precisam de algum cuidado. E esse setor que faz com que a central de vagas do município entre em contato com a nossa instituição para abertura de vaga para atender esse idoso. Então, a maioria das pessoas acham assim também que você no início da tua fala, as pessoas mandam as pessoas para as instituições. Nosso maior foco aqui é solteiros e sem filhos. E pessoas com deficiências mentais, algum tipo de transtorno, pessoas que realmente não têm aonde ficar. E ninguém para cuidar também. E ninguém para cuidar. Temos sim alguns casos de idosos que têm filhos, famílias, mas também pela história de vida, por vários problemas que tiveram, acabaram sendo negligenciados e os filhos não quiseram cuidar. Mas eles são poucos. O nosso grande forte aqui, a maior parte dos nossos idosos... Então a minha informação foi meio errada. Uhum. Não dizer que as famílias deixavam de visitar. Então, na maioria, nem tem família. A maioria não tem família, né? A maioria é solteira e sem filhos. Hoje nós temos 107 pessoas idosas que moram aqui no Asilo São Vicente de Paulo. E como eu falei, a maioria deles, todos encaminhados... Quantas você falou? 107. 107 pessoas idosas que moram na nossa instituição. A instituição, quando surgiu, ela atendia várias demandas, famílias, adultos, pessoas deficientes físicas e mentais que não tinham com quem ficar. Então, no começo, tinha de tudo aqui, com todas as idades. Aí, com os anos, né, com a formalização do serviço, o asilo ficou atendendo só idosos. Então, nós temos... Mas agora, assim, está mudando o foco, então, assim, mudando para pessoas com deficiências mentais e físicas, idosos ou idosos que não tenham São só idosos. Só que, né, mesmo a pessoa idosa, temos alguns que são deficientes físicos, mentais. Hoje é não só necessariamente esse foco. Não necessariamente esse foco, mas quando ela surgiu, né, há 99 anos atrás, ela atendia todo tipo de situação que a sociedade não tinha como cuidar fora, né? Era um asilo que recebia. Agora, Fernanda, assim, tem uma história, me parece, uma história bonita até, que diz que uma pessoa, em determinada época, doou para o asilo vários imóveis, terrenos em Ponta Grossa. O que é, de fato, isso? O asilo é uma instituição que recebeu alguns imóveis de pessoas da comunidade. De pessoas ou de uma pessoa? De muitas pessoas. Algumas pessoas doaram seus imóveis. O que o município paga? O município paga por meta um valor mensal para ajudar a manter... Meta? O que é meta? Nós recebemos um valor per capita por idoso acolhido, onde a prefeitura dá um valor X, né, para que a gente acolha e atenda esses idosos. E daí a gente também tem essa ajuda de custo que são os imóveis, e daí por isso também que a gente precisa fazer eventos beneficentes, bazar, doação, para manter, porque a manutenção de um idoso dentro de uma instituição, ela é muito cara. É muito cara. Né? É isso que eu quero que você foque. Mas só que antes eu queria te perguntar o seguinte, Fernanda. Por exemplo, assim, esses idosos que aqui estão, eles não têm tipo uma aposentadoria? Tem. A maioria dos idosos, eles têm uma aposentadoria ou recebem o benefício de prestação continuada, que é aquele LOAS, né, o BPC LOAS, que é no valor de um salário mínimo. Só que esse valor, a gente só pode ficar com 70%. Por lei, né, o Estatuto do Idoso nos orienta todas as instituições de longa permanência para idosos, que nós não podemos ficar com o salário integral do idoso, porque senão a gente perde o caráter filantrópico. Então, nós podemos ficar com 70%, que fica como uma ajuda de custo, né, para manter esse idoso. Os 30% que resta do salário dele é para uso pessoal desta pessoa. Então, assim... Uso pessoal seria o quê? Se ele quiser, se precisar comprar uma roupa, se precisar comprar um sapato diferente... Mas como é que ele tem acesso a esse dinheiro? Assim, existe uma poupança para ele? Existe uma poupança. Onde o asilo movimenta. Isso. Os idosos que não têm condições lúcidas, que têm transtorno mental, que têm alguma dificuldade de entendimento, eles são interditados. Né? Então, assim, a instituição tem que ter a curatela legal, né? Isso daí é já orientado via judicial, né? Que a gente não... Uma pessoa que não entende que sofre demência ou outros transtornos, ele não sabe da sua condição financeira.
Então, nós temos que ter a curatela, né? O presidente da instituição, o representante legal, tem que ter a curatela deste idoso e é feita uma conta poupança individual para cada um. Todos os gastos são feitos através da nota fiscal, comprovante de gastos, e a gente é obrigatório a fazer uma prestação de contas para o Ministério Público. Então, a gente trabalha dentro da legalidade. Assim, tudo bem de cada certinho. um deles, só para as pessoas que estão lá nos vendo entender, de cada um vocês têm a sua conta, a poupança, onde? Esse salário dele cai nessa conta ou cai numa conta do asilo? Cai na conta do idoso. Do idoso. Uhum. Aí daí desse dinheiro, desse 100%, o asilo transfere 70%. Ou 30% que 30%. fica. Aí vocês prestam conta, assim, se ele precisar, que nem você falou, de uma roupa, alguma. E se não precisar de nada também. Fica na conta, né? Ou às vezes idosos que são que entendem mais, querem de repente comer uma coisa diferente, querem sair para tomar um sorvete, os idosos que não têm familiares, eles são acompanhados por nós funcionários, né? Então a gente organiza os passeios, a assistente social leva às vezes esse idoso para passear. Então, esse passeio é organizado. Os idosos que têm familiares, eles ligam aqui também, agendam com a assistente social esse passeio, podem passear, podem viajar, assinam um termo de responsabilidade, né, que vai levar, que vai cuidar, que vai dar os medicamentos que são necessários, que vai, né, se precisar trocar fralda, tudo, ele se responsabiliza pelos cuidados desse idoso. E no final do dia, ou no dia que foi combinado, ele retorna para nós daí. Mas os que não têm família, a responsabilidade é da instituição passear daí. Eu vou dar um intervalinho rápido, mas a gente vai continuar com a Fernanda aqui, porque nós queremos saber mais do asilo e de que forma que nós podemos contribuir. Eu, você, todos nós, para que essas pessoas que aqui estão, como a Fernanda já nos disse, que a maioria não tem parentes, não tem mais nada, mas que eles tenham pelo menos esse final de tempinho que estão aqui, né? Tem uma dignidade de vida, não é, né, Exatamente, Fernanda? exatamente. 2 minutinhos a gente volta. Uma hora no sofá. 3 meses de dor. Amor, finalmente chegou o troca-troca de estofado da loja ZMN! A hora de trocar o sofá usado por um descontão. Estofado retrátil e reclinável, seu usado vale R$200 e a parcelinha baixa para R$122,90 sem entrada. Estofado retrátil e reclinável com molas, seu usado vale R$400 e a parcelinha cai para R$259,90 sem entrada. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. Uma hora no sofá. 3 meses de dor. Amor, finalmente chegou o troca-troca de estofado da loja ZMN! A hora de trocar o sofá usado por um descontão. Estofado retrátil e reclinável, seu usado vale R$500 e a parcelinha baixa para R$259,90 sem entrada. Estofado 3 e 2 lugares, seu usado vale R$300 e a parcelinha cai para R$139,90 sem entrada. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. Vamos continuar falando do asilo, gente. Sabe por quê? Porque o asilo tem alguns imóveis em Ponta Grossa, e essa história também você já vai saber, mas as pessoas dizem, mas o asilo tem tantos imóveis alugados e o dinheiro dentro do aluguel. Mas é muito caro manter as pessoas que são abrigadas lá, porque as pessoas não têm condições de nada e as pessoas têm que tomar remédio, usam fralda, é muito caro. E tudo que você puder fazer para ajudar será bem-vindo. Como a gente estava falando, então, você falou que o custo é muito alto. Uhum. Quantos funcionários tem aqui? Você tem ideia? Tenho ideia. Nós temos uma média de 105 funcionários hoje. Jura? É quase um para cada interno? Um para cada idoso, né? Então, é porque, assim, nós trabalhamos na alta complexidade, né? O asilo hoje atende o grau 3 de dependência. O que é isso? São idosos que são, a maioria deles acamados ou cadeirantes, tem algum tipo de doença física, né? Que precisam de apoio para banho, para se alimentar, para os altos cuidados, eles não têm condições de se gerir individualmente. Então, hoje quase... Assim, só deixa eu interromper. Independente dessas pessoas que estão nessa condição, terem ou não terem parentes, eles são tratados aqui igualmente. Da mesma forma, certo. Que a gente não faz diferença nenhuma, né? Certo. Então, todos os idosos que chegam aqui, até mesmo, né, nem todos hoje têm salário, né?
Hoje você vê que o idoso ele é muito lesado também, né? Então, muitos idosos chegam aqui com muitos empréstimos, né? A pessoa... Que a família acaba fazendo, a família, ou pessoas que roubam, assim, com né? quem ele convivia. Independente de ter salário, não ter salário, de ganhar bem ou menos, o tratamento é igual para todo mundo aqui na nossa instituição. Agora, Fernanda, não sei se ainda existe, mas existia, me parece, assim, nas laterais aqui, tipo um apartamentozinho, assim, que ficava idoso, não existe? Não, na realidade, a nossa instituição, ela é muito grande, né? É uma instituição grande. Então, nós temos quartos individuais. Esses quartos individuais, a gente divide por grau de dependência. Então, idosos que conseguem ficar sozinhos num quarto, que se movimentam, que sabem se alimentar, que falam direito, né? Que não vai ter perigo de ter uma queda, eles ficam nos quartos individuais. Isso independente de ter dinheiro ou não. Ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque como eu falei... Pela classificação de vocês. Pela classificação por grau de dependência, né? Que daí as nossas médicas, as enfermeiras que fazem essa classificação. Então, o atendimento é o mesmo para todo mundo. O que dá mais é a liberdade, mais autonomia, mais comodidade para aquele que consegue ficar sozinho. E assim, como você falou no início, assim, conforme há vagas, a prefeitura vai mandando e tal. E deve ter uma fila de espera, né? Tem, essa fila de espera é o CREAS, né, através da Central de Vagas que controla. São dois CREAS, né, porque eles atendem a alta complexidade, não é igual o CRAS. CREAS atende a alta complexidade. O CRAS acho que para pessoas que têm dependência, né? O CRAS é outro serviço. Nós trabalhamos com o CREAS, que é mais a questão dos acolhimentos, dos serviços especializados e denúncias, né? Então, as pessoas têm que ir até lá. Quem não pode, por exemplo, às vezes está vendo o senhor passando necessidade. O vizinho pode ir, tem o Disque 100, às vezes pode denunciar, nem todo mundo às vezes tem vontade de vai pelo Disque 100, às vezes é um idoso que está em algum atendimento hospitalar, também assistente social de lá vai fazer contato com o CREAS, orientando que precisa de acolhimento. Então, o setor é o CREAS, né? Então, tem várias formas. Você pode ir nesse local físico, pode ir também no Conselho do Idoso, pode também fazer o Disque 100, né? Pode se informar. Então, sempre o setor através da Secretaria de Assistência Social, a FASPG, que vai fazer essa orientação. Assim, Fernanda, eu tô com uma dúvida aqui na minha cabeça, que é assim, por exemplo, você falou do vizinho, mas, por exemplo, assim, se a pessoa, o homem ou a mulher, porque atende homem e mulher, né? Uhum. Então, assim, se a senhora ou o senhor moram sozinhos, não tem parente nenhum, e eles vivem talvez de um salário de aposentadoria, eles vão ficando cada vez mais assim, dependentes e tal. Como é que eles conseguem? O vizinho, ele pede ajuda para o vizinho, assim mais ou menos que funciona? Deve ser mais ou menos dessa forma. Na realidade, é difícil, né? A instituição não vai gerir esses problemas da comunidade, né? Sim. Nós nos Não, eu só queria saber como é que chega. O caminho é esse, né? Às vezes tem um vizinho lá que tá vendo que tem um idosinho que mora sozinho, um idosinho tá passando necessidade, tá sofrendo maus tratos. Tem que ir lá no CREAS e fazer a... Porque tem vizinhos também, assim, eu sei de casos de vizinhos que acabam, sabe o que fazendo? Adotando esse idoso. Isso. Né? Assim, eu sei de comunidades que às vezes, comunidades de uma rua, que mora lá aquele senhor e os vizinhos acabam dando assim, então um cuida de dia, um cuida de noite e acabam meio que adotando essa pessoa, até porque não tem parente nenhum, né? Exatamente. Que não deixa de ser também um atendimento humanitário, sim, mas não é igual o atendimento que vocês prestam aqui, porque vocês têm médico, tudo, né? Tem plantonista, tudo. Nós temos atendimento 24 horas, né? Nós temos todos os nossos funcionários, não são cedidos pelo município, são todos nossos funcionários. Temos médicos. Mas né? esses funcionários, vocês pagam ou o município que paga? Através de convênio. Mas eles são funcionários do asilo, né? Só que nós temos um convênio com o município para prestação de serviço. Certo. E o município repassa um valor para nós pagar essas pessoas. Esse valor, só para a gente entender, esse valor independe do percentual que passa para os idosos. Isso não. Como assim? Assim, o que vem para os funcionários que a prefeitura repassa é para os funcionários. O que ela dá para a manutenção dos idosos para os idosos. Não, a prefeitura repassa dá um dinheiro o valor total e nós, né? Vocês administram? Nós administramos, mas não é um valor 100%, entendeu? Certo. Então a prefeitura repassa uma ajuda de custo para 60% somente. Aí o resto nós que temos que correr atrás, né? Então por isso que nós temos... caro, né, Fernanda? É caro. Então, porque o que a Fernanda falou que um idoso custa caro, porque mediante o que nós vamos... Só reprisar um pouco, nem vamos falar em valores. Uma pessoa que está acamada, que depende, que é o número que você falou que é o número de funcionários é o número praticamente dos internos.
ele fica com essa pessoa fica em turnos, cuidando de pessoas, quase só desse, não é? Aí tem mais o médico, tem mais a enfermeira, tem mais a medicação, tem mais a fralda, tem mais o lençol, tem mais o banho. Quer dizer, é um montante grande. É um alto custo, exatamente. Quanto, assim, que idade mais ou menos tem idosos que faz tempo que estão aqui? Temos, né, como a instituição já tem 99 anos, né, e como eu te falei anteriormente, né, são pessoas, a instituição quando iniciou atendia várias faixas etárias e vários problemas e demandas. Eu tenho idoso aqui que chegou aqui com 8, 9 anos, há 70 anos, mas aqui. E daí chegaram porque não tinha ninguém? Já chegaram já por ter uma deficiência física e mental, né? Então, assim, essas pessoas têm algum problema, né? Então, já chegaram por serem deficientes físicos e mentais e foram ficando aqui. Tenho pessoas há 40, 50 anos que moram aqui. Nossa, é uma vida inteira. É uma vida inteira. Antes não tinha, como eu falei, a legislação não era ordenada da questão das idades, né? Então, depois que começou a assistência social, começou a organizar os serviços, e 2009, 2011, começou a ocorrer a tipificação dos serviços socioassistenciais e começou a se orientar as entidades como que elas deveriam atender. Então, assim, aqui na instituição, como tinha mais idosos, então não, o asilo vai atender só pessoas idosas, né? Todas as instituições, isso a nível de Brasil. E daí nós, né, daí surgiu o Estatuto do Idoso também, aí começamos a trabalhar mais ainda na legalidade, né, a partir de 2003, e foi se organizando que idosos a partir de 60 anos é o nosso público-alvo aqui na nossa instituição. Agora, só para a gente encerrar, Fernanda, assim, quando acontece um óbito, o asilo cuida de tudo isso, aí usa aquele 30% da pessoa que ali deixava, que fica na poupança, não? Na realidade, assim, quando acontece um óbito, né, nós que cuidamos disso, né? Aqui no município a gente tem uma parceria, né, com o Serviço Funerário Municipal, né? Então, eles nos colaboram da seguinte forma, né? Eles fazem o translado, né, para levar. Nós temos a nossa capela mortuária, né? Então, a maioria dos idosos não tem família, né? Então, os que não têm família, por exemplo, que moram aqui conosco, são nós velamos na capela do asilo, já é por hábito institucional, isso antes de eu entrar aqui, né? Então, a instituição sempre comprou os caixões, né? Então, assim, os caixões, o envol, a ornamentação, até por ser uma instituição cristã, uma instituição católica, então a instituição cuida dos seus. Então, nós arrumamos aqui, velamos aqui, né? Então, a parceria com o Serviço Funerário Municipal é o translado. Né? Então, a funerária pega, leva o nosso idosinho. Quando o idoso... Mas daí esse dinheiro gasto do asilo, não é pego esse dinheiro do 30 da poupança dele para assim, um caixão, essas coisas? Não, porque a instituição que cuida. É que cuida dessa parte. E quando ele tem familiar, né, essa família que leva ele para velar. Se ela também não tem condição de comprar o caixão, de organizar, de fazer a parte fúnebre, o asilo também faz isso. Tá, e o 30%, que agora eu tô incomodado com esse 30%, onde é que fica? Que ele já morreu, vai para a família com os que tem, ou não vai? Quando tem família, vai para a família. Quando não tem, fica para uso da instituição. Para a instituição também ajudar, né? No próprio custo que teve, não é? Mas geralmente não fica nada, porque o que acontece, né? Isso que as pessoas têm que entender. O perfil do Asilo São Vicente de Paulo é atender pessoas mais acamadas, então mais doentes. Então, assim, o que gasta, né? Então, como eu falei, tem idosos que às vezes precisa de suplementação alimentar, idosos que têm diabetes que precisam também de suplemento, idosos que têm escara, que têm feridas, né? Não é só você fazer um curativo, então ele tem que se alimentar. Os suplementos, né? Aqueles de garrafinha são muito caros. Muito caro. Né? Então, assim, como eu falei, nós trabalhamos sempre na legalidade e no limite, né, Fernanda? E cuidando bem, né? E quem cuida bem, né? Quem é bem, tudo vai um alto custo, né? Então, os idosos que quando ainda tem esse 30%, acabam sendo usados para eles, né? Tudo é usado para eles mesmo, e os que não têm, os que têm família, geralmente a família leva daí, né? Daí a gente também não pode dizer Querida, que não pode. olha, gente,
Nós mostramos imagens, estamos mostrando o nosso querido hoje, Covolan, veio fazer as imagens pra gente, e nós vamos mostrar, o Café Colonial está cheíssimo, pessoas que através de comprarem seu ingresso contribuíram. Fernanda, parabéns pelo Obrigada. trabalho de todos aqui do asilo, de tanto da diretoria como dos funcionários, porque você sabe que eu comentei, você vai ver na abertura do programa, eu comentei que eu passei uns tempos fazendo serviços aqui, assim, porque eu precisava cumprir umas penalidades, e a Fernanda me acolheu aqui junto com a irmã Maria, no tempo da irmã Maria. Aí eu quase fui preso, na verdade é isso, mentira. Aí assim, eu vi a Fernanda, sabe o carinho que aqueles meninos tinham pelo aquele paciente cadeirante, que quantas vezes eu cheguei a perguntar se era parente, não é nosso parente. O jeito de colocar na cama, de segurar na mão, é maravilhoso. É maravilhoso. Isso. É um trabalho que não é pelo salário, é pela humanidade do tratamento. Você falou tudo, Léo, é verdade. Quem trabalha aqui tem que gostar, né? Tem que ter amor por pessoas, por vidas. Eu falo que a gente aqui resgata pessoas da cidadania, dignidade. Nós recebemos muitas pessoas acamadas, doentes, às vezes pessoas até em situação de fim de vida, mas ela vem para cá para ter o final de vida dela com dignidade. Né? A gente pega muita pessoa que às vezes está de alta hospitalar há muito tempo, Léo, e que não tem uma família, não tem ninguém para cuidar. E ele já vem para cá já, né, nessa situação, né? E qual que é a nossa função? É cuidar, zelar, tratar, dar medicamento, dar amor, né, para que ela se recupere. E se ela não chegar a se recuperar, mas ela vai morrer com dignidade, não vai morrer sozinha. Ela vai se sentir amada, porque assim, amada. Eu vi que aquelas pessoas que cuidam com você e todos, é o amor que sentem ali. E nós temos muito esse cuidado, né? Eu sou assistente social, trabalho com a Maíra, que também é. Nós nunca deixamos um idoso ir para o cemitério sozinho. Nós vamos em todos os cortejos. Estamos juntos, cuidando, porque ele não é um ninguém, né? Ele é da família aqui, do asilo, ele é a nossa família, né? Então nós cuidamos desse idoso até o final do dia dele, até o final da vida dele. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigada, Léo. Obrigado. Gente, a gente fica por aqui com esse programa. E assim chegamos ao final de mais um programa. Eu não quis contar o programa de ontem ou de hoje, mas o de amanhã eu vou contar. Amanhã vocês vão conhecer, muita gente já conhece, um dos ou o maior estilista, carnavalesco, transformista e que quebrou muitas barreiras, porque há mais de 20 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, lá na TVM, ele apresentava um programa caracterizado de drag queen. E que era, hoje em dia, toda a família tem uma drag queen em casa, ou a maioria, mas naquele tempo era o Deus dos alunos. Eu não vou falar o nome, mas amanhã fique ligado que você vai gostar muito. Um beijo, tchau!